A calúnia infundada é um método esquerdista utilizado há muitas décadas aqui no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Jorge Amado é uma figura brasileira que dispensa comentários. Baiano, o famoso escritor, é o autor de grandes sucessos literários, como Gabriela Cravo e Canela, Tieta do Agreste e Dona Flor e seus dois maridos. É um dos escritores brasileiros mais bem-sucedidos de todos os tempos, perdendo apenas para Paulo Coelho, tendo sido eleito em 1961 para ocupar uma das cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Sua extensa obra literária, 49 livros publicados, serviu de base para novelas, filmes e enredos de escolas de samba e certamente marcou profundamente a cultura brasileira no decorrer do século XX. Contudo, poucas pessoas sabem do histórico comunista de Jorge Amado. O escritor baiano foi filiado, durante muitos anos, ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, pelo qual se elegeu deputado federal em 1945. Jorge Amado foi preso diversas vezes, nas ocasiões em que o comunismo foi declarado ilegal no Brasil, sendo que em uma delas ele foi acusado de fazer parte da Intentona Comunista, movimento organizado por Luiz Carlos Prestes. Nas palavras do próprio Jorge Amado, meu último ídolo chama-se Stalin. Já não tenho ídolos há tempos. Como ídolo, Stalin é o bastante. Sim, o escritor baiano era um grande defensor do modelo comunista stalinista, e a chegada ao poder de Khrushchev na União Soviética foi o que fez Jorge Amado se desiludir com o Partido Comunista, do qual acabaria por se desfiliar. A segunda figura deste artigo, por outro lado, também é baiana. Trata-se de Irmã Dulce, freira católica recentemente canonizada, que nasceu, viveu e morreu na Bahia. Jorge Amado costumava referir-se à Irmã Dulce como Santa Dulce da Bahia, em função do longo e conhecido trabalho assistencial que a religiosa desenvolveu durante décadas na capital do estado, com destaque especial para o Hospital Santo Antônio, que foi construído sobre o galinheiro do convento de mesmo nome, onde, em primeiro lugar, Irmã Dulce atendeu os necessitados. Se o relacionamento mais recente entre a religiosa e o escritor baiano era bastante cordial, o fato é que pelos idos dos anos 1940 a coisa era bem diferente. E para entender os atritos entre freira e escritor, é preciso fazer a apresentação de uma terceira figura. Trata-se de Frei Hildebrando Kruttalp, um religioso franciscano-alemão que veio para o Brasil ainda nos anos 1920, numa época em que muitos de seus conterrâneos vieram para o país no intuito de promover a ordem franciscana, especialmente na região Nordeste. Muito cedo, Frei Hildebrando descobriu Irmã Dulce, vendo nela um grande potencial no que tange ao cuidado para com os pobres e mais necessitados. O religioso é tido como o grande mentor intelectual da freira baiana, iniciando-a nos trabalhos sociais e no contato com autoridades políticas e religiosas. E embora eles tenham tido grandes divergências a partir dos anos 1960, o fato é que ambos se reconciliaram em 1975, quando o franciscano retornou a Salvador. O que aproximou Frei Hildebrando e Irmã Dulce inicialmente foi a formação do Círculo Operário da Bahia, o COB. Para explicarmos o que são os círculos operários, precisamos voltar ainda mais no tempo, mais especificamente à segunda metade do século XIX, numa época em que movimentos socialistas, como a Comuna de Paris, se espalhavam por toda a Europa. As ideias de Marx e Engels ganhavam adeptos por toda a parte, e diversas autoridades católicas demonstraram preocupação com esse fato.
E isso se tornou ainda mais evidente em 1891, quando o Papa Leão XIII publicou sua encíclica de nome Rerum Novarum, tida como o primeiro texto eclesiástico inteiramente dedicado a questões sociais. Nas palavras de Leão XIII, a teoria socialista, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática, além de ser sumamente injusta por violar os direitos legítimos dos proprietários e de viciar as funções do Estado. A solução para a necessidade de melhores condições de trabalho, na perspectiva do Papa, não passava pelo conflito de classes, mas sim pela cooperação entre patrões e empregados. A ideia de cooperação apresentada pelo Papa fazia eco aos círculos operários católicos, grupos criados na França após a Comuna de Paris e que tinham por objetivo aproximar os interesses de patrões e empregados para promover relações mais justas e evitar conflitos. Nas décadas seguintes, os círculos operários se espalharam pelo mundo, chegando na década de 1920 ao Brasil e, neste caso, a Salvador. É neste ponto que retornamos à primeira figura apresentada neste artigo, Jorge Amado e seus amigos comunistas. Como bem sabemos, comunistas são mestres na arte de cooptar grupos sociais para utilizá-los como massa de manobra em suas intenções revolucionárias. Se hoje grupos tidos como minoritários, como os homossexuais, os negros e os indígenas, são os favoritos da propaganda esquerdista, no início do século XX, a classe operária era a favorita nos avanços da ideologia comunista. E o COB, fundado pela Irmã Dulce e pelo Frei Hildebrando, era um entrave ao avanço comunista na capital baiana. Os sindicatos, estruturas desde sempre aparelhadas por indivíduos de vertente esquerdista, não conseguiam obter o apoio popular recebido pelo COB, que via seu número de membros aumentar, muito em função do bom trabalho social realizado pela organização, enquanto os sindicatos comunistas minguavam. O conflito de interesses era claro, e faltava aos comunistas um pretexto que lhes permitisse prejudicar o trabalho do COB e enfraquecê-lo na tentativa de trazer os operários filiados ao círculo católico para as fileiras dos sindicatos e, eventualmente, do nascente Partido Comunista Brasileiro. E o pretexto para tal ação veio com a Segunda Guerra Mundial. Na medida em que a situação no continente europeu se agravava, crescia por todo o mundo um forte sentimento anti-germânico. Houve perseguição aos alemães também no Brasil, de forma que o arcebispo de Salvador, Dom Augusto Álvaro da Silva, decidiu por tirar todos os alemães da direção de instituições religiosas no ano de 1943. Dentre eles, Frei Hildebrando, amigo de Irmã Dulce e diretor do COB. Após o fim da guerra, os religiosos alemães foram reconduzidos a seus antigos postos, menos Frei Hildebrando. E qual foi o motivo? Pois bem, o frade alemão foi vítima de uma campanha de difamação protagonizada por Jorge Amado. Frei Hildebrando foi acusado de ser um colaborador nazista, ainda que inexistissem quaisquer provas nesse sentido. A ausência de provas, contudo, nunca foi um problema para o comunismo. E se fosse para favorecer a causa revolucionária, tudo era aceitável. Jorge Amado difundiu largamente a mentira de que Frei Hildebrando era um nazista infiltrado no Brasil, inclusive em sua célebre obra Bahia de Todos os Santos, publicada em 1945. Veja, por exemplo, o seguinte trecho, extraído da obra, no qual se faz referência ao citado convento de Santo Antônio. Depois, fizeram uma absoluta maioria alemã e, no dizer do povo, conspiravam na igreja do convento contra a segurança do Brasil, chefiados por um de nome Hildebrando. A verdade é que os frades são nazistas e o tal Frei Hildebrando mantém uma enorme catequese fascista entre os operários. Sua ação nesse sentido é a mais nefasta possível. Essa citação pode ser lida nas edições anteriores a 1976 do referido livro, ano a partir
partir do qual os trechos difamatórios foram removidos da obra, certamente porque a coisa toda já estava pegando muito mal para Jorge Amado. Em outras palavras, em nome da Revolução Comunista, o escritor baiano foi capaz de acusar um religioso de ser simpatizante do regime bigodista, em uma falsa acusação que poderia comprometer sua carreira religiosa, bem como manchar o legado do COB e, por consequência, da própria irmã Dulce. Se tais acusações não se mostrassem falsas já em 1949, quando o frade retornou ao comando do Círculo Operário, é possível que nas décadas seguintes o trabalho de Santa Dulce da Bahia, como Jorge Amado passou a chamá-la tempos depois, fosse seriamente prejudicado. Afinal, hoje nós sabemos bem o quão pesada pode ser a punição de alguém que seja, ainda que minimamente, vinculado ao nazismo. Em nome de uma ideologia que supostamente beneficia os mais pobres, Jorge Amado foi capaz de colocar em risco um trabalho social que, esse sim, ajudou milhares de pobres soteropolitanos nas décadas seguintes. O método comunista de difamação, especialmente nesse caso, fazendo falsas acusações de ligação com o bigodismo alemão, não é, portanto, uma novidade dos nossos tempos. Há quase 100 anos, comunistas brasileiros acusavam injustamente um frade alemão, apenas para beneficiar sua própria causa. Hoje em dia, elementos da mesma vertente ideológica são capazes, inclusive, de acusar o presidente judeu de um país covardemente agredido de ser um simpatizante nazista, numa vergonhosa justificativa para um deliberado e injusto ato de guerra. Não há nada de novo aí. É só a história se repetindo mais uma vez. Se Jorge Amado não foi o criador do método comunista de acusar injustamente indivíduos para arruinar sua reputação e tirá-los de cena, o fato é que ele, provavelmente, foi um grande difusor de sua utilização nos anos 1940. Frei Hildebrando foi sua vítima nessa história. E, possivelmente, Irmã Dulce também poderia ter sido prejudicada pelas inverdades ditas pelo escritor baiano, em algo que representaria uma vida ainda pior para os moradores da cidade que Jorge Amado dizia amar. O fato é que em sua clássica obra Bahia de Todos os Santos, Jorge Amado tentou criar, em nome do comunismo, algumas páginas de uma ideologia de todas as calúnias. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!